Olá, aqui é o Professor Vitor e veremos nesse vídeo como coletar KPIs não convencionais ou configurados por nós mesmos no Arena. Para coletar KPIs diversos, podemos utilizar o módulo Record. Este módulo é facilmente configurável. Basta dar duplo clique e aparecerá uma caixa para incluir os KPIs que queremos coletar informação. Ao clicar em adicionar, aparecerá uma caixa de configuração e podemos decidir qual é o tipo de informação a ser coletada. Podemos fazer contagem de entidades com o módulo Record. Para isso, basta inserir o módulo Record no meio do fluxo. Queremos, nesse caso, contar o número de entidades que passam do processo 1 para o processo 2. Para isso, basta colocar o módulo Record e adicionar uma estatística do tipo count. Neste campo, colocamos o valor que é contabilizado para cada entidade que passa pelo bloco Record. E, por fim, no campo CounterName, colocamos o nome do contador que aparecerá lá no relatório. Vejam um exemplo de como funciona. Para cada entidade que passa pelo módulo Record, é adicionado 1 neste caso. Podemos também coletar informações de tempo entre ocorrências com o Record. Basta selecionarmos o tipo como Time Between. Para registrar de quanto em quanto tempo uma entidade passa do processo 1 para o processo 2, usamos o tipo Time Between e basta inserir qual é o nome que vai aparecer no relatório para esse tipo de KPI. Um exemplo seria como este. Vejam, passa uma entidade, depois passa a segunda e ele vai calculando o tempo entre entidades. Para registrar o tempo que uma entidade leva para percorrer parte do fluxo, podemos então utilizar o módulo Assign para, primeiramente, definir qual é o tempo inicial dessa entidade no trecho e o Record para gravar o tempo final. Basta colocar estes módulos em conjunto no fluxo para podermos fazer essa medição. O módulo Assign serve para gravar em cada uma das entidades um atributo com o tempo em que aquela entidade passou pelo assign ou pelo início do trecho. Então, definimos aqui o nome do atributo e depois, como utilizarmos o módulo Record, devemos referenciar este mesmo atributo para que o Arena possa calcular o tempo total que aquela entidade passou no trecho e gravar a estatística e depois exibir no relatório com este nome. Então, o assign serve para designar o tempo de entrada da entidade no trecho e o record vai fazer o cálculo do tempo final, do tempo que a entidade passa pelo record, menos o tempo de assign. Vamos a um exemplo. Queremos definir o intervalo de tempo que as entidades percorrem esse trecho entre a decisão e o processo 5. Para isto, basta definir para cada entidade qual é o tempo em que ela passa pelo assign e o record vai registrar a diferença entre o tempo que ele passa aqui e o tempo de início. Vejam esse exemplo. A entidade entra, ela é designada o tempo de 1.71 de início de percorrer o trecho e ao final, no record, vai se calcular a diferença. A diferença então é calculada entre o tempo que passou-se no record, que foi 2.11, menos o tempo que a entidade passou no assign, que é 1.78. No relatório, será exibido a média entre todas as entidades que passaram por esse trecho. No relatório, será apresentada uma nova seção denominada User Specified. Lá encontraremos os contadores e as outras estatísticas, os time between e os time interval. Podemos utilizar os contadores
e os coletadores de KPIs para serem utilizados nas expressões diversas, permitindo usar então os valores em animações, tomadas de decisão com o Decide, por exemplo. Basta clicarmos com o botão direito e abrir o assistente de expressões.